Vamos continuar, nós estamos no capítulo 119, na 15ª estrofe. O versículo é o 115. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Aqui é uma ordem dele para os maus amigos, aqueles que se aproximavam dele, mas não tinham um caráter compatível com uma pessoa de Deus. E aí a gente pode pensar em todas as vezes que as escrituras falam sobre amizade, né? A Bíblia é um livro que dá instruções muito específicas quanto às nossas companhias. Há assuntos que a Bíblia não fala, não trata, mas há outros assuntos que ela trata e trata especificamente, né? Aqueles assuntos que nós não temos respostas claras, né, na Bíblia, nós desenvolvemos o entendimento a partir de princípios, que é fácil também, não é nada difícil, né? Mas aquilo que ela tem voz e fala claramente, não há razão da pessoa ter dúvida. E a Bíblia fala claramente sobre amizades, né? E nós vemos isso muito no livro de Provérbios, nós vemos isso no Novo Testamento, nós vemos isso em situações de pessoas que se colocaram em más amizades, como no caso de Ló, né? Ló se sentiu tão confortável em Sodoma que os anjos precisaram não só descer em Sodoma, eles precisaram tirar Ló e a sua família puxando pela mão, imagina. Ele estava familiarizado com aquela cultura, né? E você vê que mesmo sendo arrastados pelas mãos, a filha e as duas filhas e a esposa não se salvaram, né? Por quê? Porque nós somos seres influenciáveis. Todos nós somos. Não é só o jovem, que às vezes a gente olha para o jovem e pensa assim, coitado, o jovem tem a cabeça fraca, né? Tem desenvolvimento ainda, né? Principalmente os mais velhos. Olha para o jovem assim, tipo, de um nível mais alto, superior, né? A mãe olha para o filho tipo, você precisa de instrução, eu jamais vou ser enganada, mas a Bíblia coloca todos no mesmo patamar. Nós somos extremamente influenciáveis e não há compatibilidade entre a justiça e a injustiça, né? Quando nós lemos sobre o jugo desigual, que está lá nas cartas de Paulo, né? Em Coríntios, né? 1 Coríntios 6, se eu não me engano, Paulo fala sobre o casamento, uma orientação sobre casamento, mas não é o jugo desigual não é algo aplicável apenas ao casamento. Você pode aplicar às amizades, você pode aplicar a quem você segue nas redes sociais, que hoje isso também acaba por ser uma amizade. Porque se você segue um determinado perfil, todos os dias você entra na rede social, todos os dias você está bebendo daquela fonte. Então ela se tornou uma inspiração para si, não é assim? Nós somos influenciáveis porque nós tomamos como referências, figuras, palavras, atitudes. A gente nunca pode se colocar num patamar que jamais vai ser influenciado de alguma forma. Nós somos tão influenciados porque eu esses dias tive essa experiência. Nós somos tão influenciáveis que se você assistiu um vídeo ou ouvir, você nem viu a imagem, mas você ouviu uma notícia antes de dormir, você vai sonhar com aquilo, você vai perder o sono e ficar pensando naquilo, você fica uma semana pensando naquela situação. E isso é o que está aparente. Você está vendo o quanto aquilo te influenciou por causa desses pensamentos. E o que não é aparente, que ficou lá, que está impresso dentro da sua mente, que você não tem consciência. Já imaginou? Então, é assim que hoje em dia a nossa geração está sendo capturada, né? Porque de vídeo em vídeo, de distração em distração, quem está produzindo aquele conteúdo tem um desejo, tem um propósito, não é nada inocente. Há uma intenção, mas nem sempre quem absorve tem a real consciência que está sendo influenciado e que aquele é o objetivo, né? Então nós precisamos nos colocar nessa posição de seres
todos nós, né, de seres influenciáveis, altamente influenciáveis por palavras, por imagens, pelo que nós ouvimos, né? Isso vai despertar desejos em nós, isso vai motivar ações, isso vai promover coisas que às vezes eu não quero. E se eu não quero, por que eu vou estar em contato com uma determinada pessoa, com um determinado perfil, com uma determinada publicação, né? Então, há incompatibilidade. E eu coloquei aqui, nesse versículo, eu coloquei várias observações. Inclusive, eu me lembrei da minha juventude, da minha adolescência. Quando eu me converti, antes da conversão, eu tinha pouquíssimas amizades. Por quê? Como filha mais velha, eu tinha que cuidar da casa, cuidar dos meus irmãos, eu tinha muito trabalho, então eu não tinha tempo para ficar. Ir em casa de amigo, passear com amiga, não tinha. Às vezes, conversava com alguma amiga na escola, que era mais colega do que amiga, né? Não tinha amizade assim, nunca tive. Mas depois da conversão, na igreja, porque uma nova vida você ganha novos amigos, você ganha uma estrutura de vida diferente, um estilo de vida diferente. E aquelas amizades que eu não tinha, porque eu não saía, era da escola para casa, de casa para a escola, era só isso. Mas na igreja não, tinha o Força Jovem, com muitos jovens, tinha pessoas na igreja agradáveis e que iam para, de repente tinha o festival do sorvete, o festival disso, o festival daquilo, não tem as atividades da igreja? Tem um almoço, tem sempre alguma coisa para fazer. E eu me lembro de começar a ter algumas dessas amizades, mas as conversas eram tão rasas, e eu escolhi ficar do lado das senhoras. Eu fui companheira das obreiras senhoras da igreja por muitos anos. E o Espírito Santo me trouxe esse entendimento, desde aquela altura, que se eu quisesse viver um propósito com ele, eu não poderia estar no meio das rodinhas. Então eu nunca fui de rodinha. Eu nunca fui de panelinha, nunca fui grudada com ninguém. Aí esse é o meu grupo, eu nunca tive um grupo para chamar de meu, não. Ou eu faço parte desse grupo. As minhas companhias não faziam rodinha, não tinham conversas a respeito de outras pessoas, né? A gente falava da obra de Deus e essas senhoras foram referências. Então, para você viver o seu propósito, você tem que escolher bem com quem vai partilhar a vida, né? Não dá para cumprir um propósito dentro de uma rodinha, tendo certas amizades, porque aquelas amizades, não vou entrar nem no mérito se são pessoas boas ou se são pessoas más, é porque a gente tem que escolher estar ao lado de quem tem a mesma visão, o mesmo ideal, os mesmos propósitos, quem fala a mesma coisa que a gente quer, que a gente gosta, não é? Nós temos a tendência de nos aproximarmos de quem é parecido conosco. Então, se a amizade é ruim, tem algo ruim no seu interior. Por que você se inclina tanto a ficar perto daquela pessoa, a ter aquele determinado tipo de conversa? Por que você quer tanto ligar para aquela pessoa para conversar certas coisas? Qual a falta? Porque se está tendo uma harmonia, se está tendo uma troca, é porque há semelhança, né? Então, não foi Deus que separou o salmista das suas amizades, foi uma atitude dele, de identificar quem eram os maus amigos, quem eram os amigos que não seriam boa influência para ele e cortar. Então, ele fala, sai daqui, eu não quero nada com você, apartai-vos de mim, é uma palavra fortíssima, né? Mas é uma atitude que se precisa tomar. E todo mundo vai ter que tomar uma atitude dessa com relação a alguma amizade em algum momento da vida. Porque a amizade começa, talvez no início pensava igual, mas com o passar do tempo começou a pensar diferente. E aí você está vendo que essa pessoa fala mal disso, fala mal daquilo, e você não concorda com isso. Então eu não quero
meus ouvidos não são lata de lixo. Eu não posso deixar que meu ouvido seja um vaso sanitário, a pessoa jogar toda a sujeira dela aqui. Porque o que entra pelos ouvidos vai chegar ao coração, vai se transformar no pensamento. Quando não, eu vou me pegar pensando as mesmas coisas que essa pessoa pensa, sentindo as mesmas coisas que ela sente, né? E é complicado isso. Então, e quando eu penso na minha adolescência, eu me lembro, por exemplo, quem foi a influência de Ruth? Ruth se tornou uma referência em Israel. Nós lemos o livro de Ruth e ele nos inspira a tantas coisas boas, né? O estudo sobre o livro de Ruth é maravilhoso. Mas quem foi referência de Ruth? Noemi, a sua sogra, uma mulher mais velha. Olha só, alguém com mais idade. Você não vai ver Ruth no meio da panelinha, da rodinha, mas você está vendo ela ouvindo os conselhos de Noemi, a sua sogra. Então, as mais novas, você que é mais nova, você que se casou há menos tempo, é necessário ter sabedoria para escolher quem agora vai ser sua referência. E observar ainda com filtro. Mesmo escolhendo as referências, tem que ter filtro, porque nenhum amigo, por melhor que ele seja, ele é perfeito, né? Você vê Maria, quando ela fica grávida, ela vai aonde? Ela vai para a casa das amiguinhas? Para onde ela vai? Isabel, mais velha e bem mais velha, né? Olha só. Se ela foi para a casa de Isabel, Isabel era uma referência para ela. Ela queria conversar com Isabel. Porque você não visita, você não sai grávida para visitar uma outra pessoa, enfrentar todas as dificuldades de percurso, porque ela não pegou um Uber, ela foi caminhando, imagina que dificuldade. Então ela queria conversar, ela estava vivendo as suas experiências, carregando aquele bebê precioso e ela queria conversar com uma pessoa que tivesse maturidade. Talvez ela não tinha ninguém para conversar ali perto da sua casa. Então ela pôs os pés na estrada e foi visitar Isabel. E aí acontece aquela cena maravilhosa dos dois bebês saudarem. Não é? Aquela coisa ali é demais, né? Essas passagens me deixam em muita alegria, em êxtase, porque um bebê cheio do Espírito Santo. João já nascido, cheio do Espírito Santo, né? E aí você vê dois fetos, dois bebês no ventre, boiando lá, mergulhando na água daquele útero, né? E eles... João identifica Jesus. Olha que amizade certa. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo para escolher as pessoas que nós vamos dividir a nossa vida. Em muitos momentos nós vamos precisar conversar, mas quem é que nós escolhemos para conversar? Porque isso vai fazer toda a diferença. Quem foi o companheiro de Timóteo? Paulo. Timóteo era o quê? Jovem. E Paulo? Velho. Mas foi o companheiro de Timóteo. Olha só, foi a amizade que ele desenvolveu, a referência que ele teve. Então, isso é muito importante. Se você não tiver sabedoria para escolher as pessoas que você vai conversar, que você vai trocar ideias, ou que você vai mesmo, de repente, olha, ouvir uma indicação de filme. Até isso. Porque se for uma má amizade, vai te indicar um filme que não presta. Até isso, não é? Quando você tem uma boa amizade, aquela pessoa, ela soma. Ela traz algo que vai sempre somar. Se você passou 15 minutos conversando com ela, você sai dali melhor do que você entrou. Você sai mais sábia, você sai com um conhecimento que você não tinha, você sai com mais temor a Deus, com mais amor por Ele. Então, reveja suas amizades, né? Porque talvez você vai ter que tomar essa decisão como salmista aqui. Apartai-vos de mim. Olha,
não quero mais ligar para essa pessoa, eu não quero mais trocar mensagem com essa pessoa. Pronto, né? E tomar sua decisão sem peso na consciência. Se é algo que vai ser positivo para a sua vida espiritual, tome a decisão sem pensar duas vezes, né? E eu coloquei aqui também que a nossa natureza humana, se nós escolhermos amizades segundo a nossa natureza humana, nós vamos escolher mal, porque a nossa carne, quando você lê em Gálatas o que a carne gosta, você não fica assustado? Não é? Aquela carta, gente, foi escrita para o povo convertido, para o povo da igreja de Gálatas. A igreja era uma igreja muito abençoada. Mas aí Paulo está falando para eles não andarem na carne. Por quê? Porque qualquer pessoa, convertida ou não, cheia do Espírito Santo ou não, se ela ceder a sua natureza humana, ela vai fazer aquelas coisas. O que está escrito lá que a carne faz? O que está escrito? Inimizade, não é? Tem pecados sexuais, tem tantas coisas feias. Aquilo ali não foi escrito para incrédulo, não. Porque incrédulo já anda fazendo o que é mal e nem se preocupa com isso. Mas o problema são pessoas de Deus que seguem a sua natureza humana, porque aí ela vai produzir toda sorte de maldade. Depois leia lá as obras da carne. Aquelas obras são produzidas por qualquer pessoa que anda na carne. Se ela dá vazão para a carne, em qualquer momento da vida, ela vai produzir uma obra ruim. Imagina isso. Em qualquer momento do nosso dia agora, nós acordamos, oramos, se não, pedimos a Deus que não queremos pecar, não queremos desagradá-lo. Mas se a gente andar na carne, nós vamos responder a nossa amiga, a companheira que está conosco mal, vamos tratar mal o marido, vamos ser impacientes, vamos ter sentimentos ruins. Qualquer pessoa. Então, a nossa natureza humana nos dá como se fosse assim, uma imunidade baixa. Por exemplo, nós não conseguimos identificar o nosso corpo, o nosso organismo quando está com baixa imunidade? Por quê? Porque a gente pega a gripe, não é assim? Tudo que acontece, a gente pega. Se você tiver com imunidade baixa, uma comida que você come te faz mal. Você fala assim, mas eu estou tão acostumada a comer feijoada, por que eu comi feijoada e passei mal? A imunidade não estava boa, né? Um ventinho já te derruba, leva para a cama, imunidade baixa. Então, nos mover na natureza humana vai nos colocar em perigo de pegar qualquer coisa ruim que está aí. E nós vivemos num mundo que jaz no maligno, tem coisa ruim por toda parte. Então, nós temos que andar no Espírito. O conselho de Paulo para aquela igreja e para todos nós é esse. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da vossa carne, né? Então, cuidado com a sua imunidade espiritual. Se você quiser continuar na integridade, andando de forma reta e justa diante de Deus, não tem como, se você estiver perto, é a mesma coisa. Uma pessoa honesta não vai ter um amigo desonesto, por exemplo. Uma pessoa que preza muito pela honestidade. Ela detesta mentira, ela detesta roubo, engano, enganar os outros, ela detesta fingimento. Como é que ela vai ter um amigo que faz esse tipo de coisa? Não é? Impossível. Se a polícia descobre que existe uma quadrilha e ela prende membros daquela quadrilha que fazia assaltos e ela está procurando se tem mais membros, ela não vai procurar naquele rapaz honesto que de casa para o trabalho, trabalho para casa. Ela vai procurar quem é parecido, quem anda, não é? Às vezes, só de estar perto, a pessoa pode não ter feito, não ter cometido aquele crime, mas só dela estar perto de quem cometeu, ela já vai pegar uma pena de prisão. Porque ela viu, ela se tornou conivente. E pela lei, você vê uma coisa e não denunciar aquilo, imagina isso. Então, é importante demais
saber, peraí, eu posso estar perto disso? Eu posso estar ouvindo isso? Porque se eu ouvir isso aqui, eu vou ter que falar. Não é assim? Eu vou ficar perto daquela pessoa, que a pessoa tem a língua solta, fala de todo mundo. Aí eu vou e fico perto. Aí ela fala uma coisa, e agora? Eu vou ter que tomar uma decisão. Porque eu ouvi isso, e ouvindo isso agora eu vou ter que falar. Por causa da minha consciência diante de Deus. Quem já teve uma situação assim? É horrível, não é? Eu já estive também. Assim, e aí? Você fala assim, tá vendo? Se eu não tivesse lá, eu não teria ouvido isso. E agora eu não estava nessa situação. Não é? Então, é muito importante para a sua integridade, para a sua fidelidade, para a sua consciência, para a sua boa consciência, você saber perto de quem você vai estar, né? O versículo 116 fala: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Deus nos criou com limitações, né? Aqui o salmista fala: sustenta-me, ou seja, ele reconhece que não tem capacidade de se sustentar sozinho. Olha só, quando ele pede para que Deus o sustente, ele está dizendo, em outras palavras, eu sozinho não posso me sustentar. Eu posso fazer até votos de ser fiel a Deus, de honrar a Ele, de servir a Ele, como nós fazemos. Mas sozinhas nós vamos conseguir manter os nossos votos? Sem a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir nos manter no caminho, nos manter fiéis? Não vamos. Aí ele fala aqui, uma sustentação que vem conforme a palavra, ou seja, há promessas de Deus na palavra concernente à força que nós vamos ter. Ele imagina, nós servimos um Deus que promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Isso significa, para cada dia daquela vida, a vida daquela pessoa, há uma promessa de Deus em estar com ela. Ele diz: eu jamais te abandonarei, jamais te abandonarei. Por quê? Deus sabe que nós não podemos ficar sozinhos. Imagina isso. Ele sabe que nós não temos forças para nos manter sozinhos, né? E ele fala com os discípulos: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nem um dia, nem uma hora, nem um segundo a gente pode ficar sem ele. Ele realmente é a nossa vida. É aquele versículo que um dia eu falei para vocês, que Paulo fala, né? Quando Cristo, em Colossenses, que é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Sem ele nós não existimos. Ele é tudo em nós. Só que a nossa natureza humana rebelde, insubmissa a Deus, vai sempre nos levar para o caminho da autossuficiência, que nós somos capazes, que nós podemos. O que nós fazemos? O que a nossa cultura moderna nos ensinou a fazer no começo do ano? Faça bastante projetos, faça bastante planos, metas. Supere os seus limites. Nós somos criados para ter limites. Quando Deus nos criou pequenos, frágeis, dependentes de tantas coisas, o que você acha que ele queria dizer com isso? Que mensagem ele quis passar? Quando ele nos criou com um corpo que precisa de água, que precisa de sol, que precisa de comida várias vezes ao dia, que precisa dormir, não é? O que você acha que Deus estava querendo mostrar? Quando ele fez com que a vida na Terra dependesse do oxigênio, por exemplo, ele criou o oxigênio e criou o ser humano com essa pulsão pelo oxigênio, de maneira que nós respiramos o tempo todo. Mas, olha como é paradoxo, nós precisamos de algo que só Deus tem para oferecer, que é o ar. Só Ele tem. O ser humano não consegue criar o ar. Nós precisamos da água. Sem água nós morremos desidratados e só Deus tem água para oferecer. Mesmo sendo a água é composta de quê? Qual é a fórmula da água?
H2O, uma molécula de hidrogênio, e duas de oxigênio, H2O. E o ser humano não consegue fabricar água. O que é isso quer dizer? Porque não era já para o homem ter conseguido criar? Isso é uma coisa tão simples. A fórmula está ali, tão simples. Pega então as duas partículas e junta aí. Vamos ver, dá água, não dá água? Pronto, olha só. E isso quer dizer, vocês precisam de mim. Os 40 dias no deserto do povo de Israel após a libertação do Egito era exatamente para explicar isso, para fazer o povo aprender isso. Dependam de mim. 40 anos vivendo no lugar daquele inóspito. Não tem nada. Não tem água, não tem comida, não tem habitação, não tem nada, literalmente nada. Era Deus mostrando: o seu sustento, a sua vida depende de mim. Então, quando eu entendi isso, eu parei com essa história de fazer plano. Muito bonito as nossas agendas, não é? A gente pode comprar a agenda, não tem problema não. Você pode até falar, poxa, eu pretendo, aprender isso, ou fazer aquilo. Mas eu comecei a perceber que era uma pretensão muito orgulhosa minha, determinar isso e aquilo. Se eu não sei se o meu coração vai bater no próximo segundo, imagina, eu não consigo controlar nem as batidas do meu coração. Ele está batendo agora, mas eu não sei se daqui 10 minutos ele vai bater de novo. Eu não tenho autonomia sobre nada. Como que eu posso determinar o que eu vou fazer em um ano? Não é? E são coisas bobas que às vezes nós passamos a olhar e ver assim: eu estou sendo como aquele homem louco, juntando, sabe, olha os meus celeiros, eu vou construir mais celeiros. Então nós somos frágeis, nós somos pequenos, e quanto mais eu vivo, mais eu me deparo com a minha fragilidade, com a minha incapacidade, e mais eu dependo de Deus. Então a velhice é aquele período do deserto mais seco, mais difícil, porque você vê que tem que depender de Deus. Antes você ia calçar uma meia calça, colã, ou calçar mesmo uma bota, e você conseguia ficar de pé, não sei se vocês já passaram por isso, de pé no telefone, você calça a meia, você faz tudo. Aí você começa a chegar numa fase que você deixa eu segurar aqui para fazer isso, porque eu não estou conseguindo, cadê meu equilíbrio? Ou senão você tem que sentar. Coisas que você fazia 3, 4 coisas ao mesmo tempo, agora você, peraí, não, esqueci. Onde é que está a chave? Onde é que está isso? Será que eu fiz aquilo? Será que eu tranquei? Não é? Quanto mais eu vivo essas situações, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor, tá vendo? Eu já não lembro mais onde está escrito isso. Um dia eu lembrava, agora eu não lembro mais. E tudo bem, eu dependo do Senhor, é o Senhor que vai me sustentar. Não é a minha memória que vai me sustentar. Então não tem problema se você não se lembra mais. O Espírito Santo um dia falou isso para mim: não tem problema se você não se lembrar mais. Quem te sustenta não é a sua memória, ou é a sua memória que vai te sustentar. Não é o seu joelho que vai te sustentar. Quem te sustenta sou eu. Então, você passa a viver com suas limitações e aquilo não é um problema. Pelo contrário. É ver as fraquezas como uma bênção de Deus. Foi o que Paulo falou a respeito das suas fraquezas. Eu descobri que quando eu sou fraco, eu sou forte. Não foi o que ele disse? Mas o mundo hoje não exalta a fraqueza. O mundo tem horror à fraqueza. E tudo que existe no mundo é para empoderar o ser humano para que ele não tenha fraquezas. E o Espírito Santo trabalha exatamente o oposto. Não é? Já pensou? O trabalho do Espírito Santo hoje na sua vida é para que você se torne mais dependente dele. Então vão surgir fraquezas. Vão surgir fraquezas. E ao invés de você começar a lutar contra essas fraquezas, se revoltar contra essas fraquezas, que tal tirar proveito dessa fraqueza? Porque quando eu me vejo fraca, o que eu faço? Eu vou orar, eu vou buscar,
eu vou pedir ajuda. Quando eu estou forte, eu não peço ajuda, porque eu consigo fazer. Não é? Quando eu entendo tudo, para que eu vou pedir para alguém me explicar? Eu já entendo tudo, eu já sei, entendi. Mas quando eu não sei, eu tenho que pedir. Olha, você entendeu isso aqui? Você pode me explicar? Não estou entendendo, eu não sei fazer isso. Gente, não tem um só demônio. São, eu não sei se bilhões, se trilhões de demônios, né? Eu não sei a quantidade, a gente não sabe a quantidade nem de anjos e nem de demônios. Eu só sei que são muitos, né? Mas no meio desses trilhões aí, talvez, não existe um único demônio humilde. Não tem umzinho humilde. Todos eles são orgulhosos. Todos eles se acham fortes e empoderados. Então, o diabo vai sempre trabalhar na nossa mente, porque nós temos uma natureza humana que trabalha contra a nossa vida espiritual, né? A nossa carne. Nós temos o mundo e nós temos o diabo. Então, são 3 armas poderosas contra nós. E o diabo, com esse orgulho, vai estar sempre trabalhando para que nós sejamos orgulhosos como ele. O diabo vai estar sempre como ele é. E aí que está. Há uma sementinha. Quando entrou o pecado, o diabo sabe que nós temos sementes que podem germinar. Então é só ele chegar com a água para regar aquela semente. Porque ele sabe que tem a tendência do orgulho. E o orgulhoso é alguém que não vai fazer essa oração. Sustenta-me conforme a tua palavra para que viva. O orgulhoso já acha que está vivo. Ele não vai. A oração só é feita por quem é humilde. Só vai verdadeiramente orar, porque hipócrita ora também, mas a oração do hipócrita é a oração lá do fariseu, né? Ele ora de si para si. Não acontece nada. Mas só vai fazer essa oração verdadeira quem realmente se enxerga e vê, eu preciso de Deus, eu não posso por mim mesmo me garantir nem na hora da tentação. Gente, a tentação todos os dias. Como é que nós vamos nos manter diante da tentação? Como é que nós vamos nos manter diante de uma oposição, diante de uma doença, diante de uma situação de humilhação? Como é que nós vamos nos manter? Sozinhos nós não conseguimos, né? E aqui está falando também que para que eu não seja, né, envergonhado na minha esperança. Se eu pelo menos entendo, se eu decido caminhar com as minhas próprias forças, eu vou ser envergonhada. É certo que eu vou ser envergonhada. Eu só vou ser livre dessa vergonha se eu contar com a ajuda de Deus. Ele é o único que nunca vai ser envergonhado. O resto, todos serão envergonhados. Todos. Humanamente, nós seremos envergonhados. Né? Nenhum homem sozinho pode servir a Deus. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos servir a Deus. Nós estamos fazendo a obra. Mas por nós mesmos, está escrito lá, Atos 17, 25, nós passamos por essa passagem. Paulo, em discurso aos atenienses, ele fala, Deus não habita, no 24 ele fala, Deus não habita em nenhum templo feito por mãos humanas. E Deus não pode ser servido por mãos humanas. Então, como eu, sozinha, Núbia, posso tentar oferecer alguma coisa para Deus, ele não pode ser servido por mãos humanas. Não tem nada que eu, ser humano, posso dar para ele, que ele tenha falta, porque ele está necessitando e ele precisa disso. Só o Espírito Santo em mim, só quem recebe essa capacitação dele pode fazer algo para ele. Só o Espírito Santo nos capacita a servir a Deus. Todo o trabalho que a gente faz sem o Espírito Santo vai se tornar em cinzas, não vai ter recompensa nenhuma, vai ser perdido. No tribunal das obras vai ser perdido. Imagina isso. Né? Então, a humildade até para entender isso. Senhor, me ajuda a te servir. Me sustenta nessa obra para te servir. Porque por mim mesmo eu não posso oferecer nada para o Senhor.
O que eu posso dar para ti? Imagina, eu, pecador, o que eu posso dar para ti? Eu preciso que o Senhor opere em mim, para que eu possa dar do que o Senhor me deu para ti. O 117 fala: sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Nós vamos nos cansar. Esse versículo é a continuação do mesmo pedido, né? Ele está falando sobre ser sustentado novamente. Davi é uma figura que a gente percebe muito essa humildade. Ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas você vai ver várias orações de Davi. Ele pede para Deus o livrar do orgulho. Ele pede várias vezes isso, para que o coração dele não se eleve, né? E ele termina a vida não sendo orgulhoso, né? Ele termina a sua carreira. Você vê que todas as lutas que ele passou, ficou muito claro que ele tinha muitos defeitos, mas ele não era orgulhoso, né? Davi tinha outros defeitos. Quando o orgulho tentou se apossar dele, que ele fez o censo lá, você vê a consequência que foi. Mas havia dentro dele esse cuidado sempre de orar e pedir para que Deus o guardasse do orgulho, para que Deus o guardasse dessa autossuficiência, dessa arrogância, da soberba, de achar que ele podia fazer alguma coisa sozinho, que ele como rei, como guerreiro, porque a gente não corre mais perigo do que quando está em vitória. E Davi foi um homem que teve muitas vitórias. Imagina quantas vezes ele conquistou para Deus, quantos elogios ele não recebeu sendo um grande rei para Israel. Olha quanto o coração dele corria perigo, né? Mas você não vê Davi cedendo aquilo. Ele não está apegado ao trono, ele não está apegado às vitórias, às muitas terras, ao ouro. Ele pega toda a sua riqueza no final da vida, ele não deixa para Salomão. Ele passa as suas riquezas para quem? Para a construção do templo. Olha só, né? Olha que coração. Então, quando eu penso aqui, se eu não tiver a força de Deus, eu vou desmaiar no meio do caminho, vou ser envergonhada, eu vou perder a força. Eu vou me entristecer com alguma situação, vou me aborrecer, vou sujar meu coração. Então eu preciso estar na presença de Deus, clamando pela misericórdia de Jesus, me sustenta. Senhor, limpa o meu coração, não deixe o meu coração se tornar orgulhoso. Depois vocês leiam lá em Daniel 4, Nabucodonosor estava lá no seu palácio, um belo dia, normal. Ele estava sossegado e de repente ele é tomado por uma visão, né, tipo um sonho, tá? E ele é repreendido, porque Nabucodonosor era o maior, eu acho que nenhum imperador foi tão glorioso, assim, teve um reino tão glorioso como o de Nabucodonosor. Ele conquistou muitas terras, muitos povos, ele construiu a Babilônia, né, que é considerada até hoje a maior cidade do mundo. Babilônia ainda, você vê que ela é referência, né, de grande cidade, de grandes jardins, de grande palácio. Quando você vai na Alemanha e tem lá o portal da Babilônia, todo em pedra de lápis lazuli, né? Porque imagina, se hoje aquilo ainda é grandioso, imagina naquela época, os portões da cidade eram adornados de pedras preciosas, imagina isso, né? Então, Nabucodonosor foi repreendido a respeito do orgulho. E ele chamou os sábios e Daniel explica para ele o que era aquele sonho, o que era aquela visão. E mesmo depois daquela revelação, ele comete o erro e ele se torna orgulhoso. Porque ele está lá na sacada do seu palácio e ele olha para a Babilônia e ele fala: essa é a grande Babilônia que eu construí. Pronto. Eu construí para a minha glória. Pronto. Naquela hora, o que aconteceu? Uma voz foi ouvida, que era a voz de Deus.
o repreendendo duramente a respeito daquilo. E na mesma hora começou a nascer pelos nele, as unhas começaram a crescer, ele começou a uivar como um animal, e ele foi colocado no pasto. O grande Nabucodonosor. E ainda bem que ele ficou como fera lá nos pastos, como um bicho selvagem, porque Deus foi bom, tirou a sanidade dele para que ele recuperasse, para que o seu coração se tornasse humilde. Quando eu leio essa passagem, me dá muito temor, sabe por quê? Porque até a nossa sanidade, se hoje nós estamos, digamos, temos uma sobriedade, temos uma consciência, se a gente sabe que, por exemplo, isso é uma mesa, isso aqui é um iPad, isso aqui é um copo d'água, se eu sei disso, uma certa sanidade que eu tenho, se eu consigo conversar, conectar os meus pensamentos, isso tudo vem de Deus. Se Ele tirasse mal por um segundo, eu vou ficar igual um cachorro, igual um animal. Não tem diferença. Já pensou isso? Quando você lê sobre Nabucodonosor, não te dá temor? Me dá muito temor. Às vezes a gente olha para pessoas que têm problemas mentais, psicológicos, pessoas que estão descompensadas, pessoas desconexas, que falam coisa com coisa. Você pensa, Jesus, obrigado pela minha mente, Senhor, obrigado. Não é assim? Obrigado pela saúde. Eu ter os meus pensamentos em ordem. Porque, gente, é daqui para ali, a pessoa perde a sua capacidade de falar, de andar, não é assim? Quem já não viu alguém super saudável, num dia e no outro a pessoa estava lá na cama, teve um infarto, teve um AVC, e aí aquela pessoa que falava tão bem, de repente ela não consegue mais falar, ninguém entende mais o que ela está falando. Ela que andava, que corria, agora não anda mais. Gente, tudo é Deus na nossa vida, tudo é Deus. Então, muitas vezes nós agimos como Nabucodonosor. Olha isso que eu fiz. Ei, eu fiz? Eu fiz? Porque eu escrevi? Porque eu fiz isso? Porque eu fiz aquilo? Porque eu fiz... A gente tem que ter temor para falar certas coisas, né? O 118 fala: tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Isso aqui é um prenúncio para mim, um prenúncio do julgamento futuro, do que vai acontecer na eternidade, né? Porque todos os ímpios, todos que decidiram levar uma vida hipócrita, uma vida sem Deus, uma vida de fachada, uma vida negando a palavra de Deus, não reconhecendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, todas essas pessoas serão condenadas na eternidade, né? E quando você lê ele falando, né, tu tens pisado aos pés, às vezes as pessoas que se elevam e estão ali numa posição de... elas estão empoderadas por causa do dinheiro, por causa da intelectualidade, parece que o que elas têm é verdadeiro, mas aos olhos de Deus aquilo não é verdade, aquilo é falso. Isso é engano, é o que fala no final do versículo. Isso aqui é engano, é falsidade. Ela pode parecer que tem poder, né? Pode, aos olhos terrenos, aquela pessoa é poderosa, mas aos olhos de Deus ela não é nada. É a mesma história lá do rico e de Lázaro. O rico, ele vivia vestido com linho finíssimo, a roupa era de púrpura, ou seja, as cores, naquela altura, gente, roupa de cor púrpura era caríssimo, porque os tingimentos eram, a púrpura, por exemplo, era conseguida de duas formas. Uma delas era através de um molúsculo no fundo do mar que se extraía aquilo. Então, para alguém ter uma roupa colorida, um azul, você vê as cores do tabernáculo, azul, vermelho, vivo, é algo muito nobre, porque naquela altura não existia facilidade para conseguir esses produtos. Mas o rico é mostrado como alguém que por fora, ele tem uma bela casa, ele morava numa mansão, ele se banqueteava todos os dias. Uma coisa é você comer muito bem um dia,
Você vai num restaurante, de repente, ou você na sua casa compra lá e coloca bastante coisa na mesa. Mas o rico tinha isso todo dia, ele se banqueteava regaladamente. Então, quando você olha para o rico, você pensa, uau, isso é vida. Aí vem o contraste, né? Lázaro, ele não tinha roupa bonita, ele não tinha casa, ele só tinha um cachorro, né? Porque ele não tinha nem saúde. Ele tinha que se humilhar para poder ter comida. Mas quem de verdade, aos olhos de Deus, era rico ali? Era o Lázaro. O pobre Lázaro era o rico. E o rico era um miserável. A gente tem que ler a Bíblia com esses olhos. É assim que Deus está mostrando. E é o que está falando aqui no versículo. Os poderosos, eles apresentam algo que é, sabe, aquela riqueza é uma fachada. Aquele poder, aquela influência, aquilo é só fachada. Aos olhos de Deus aquilo não é nada. E nós precisamos ter sempre muito temor com respeito a isso. Porque um dia haverá um julgamento. E quem é que vai estar nesse julgamento para condenação? Como vai acontecer esse julgamento? O que Deus está olhando hoje? O que Ele considera grande? E não deve nos assustar quando fala que Deus vai fazer juízo. Eu falei com vocês numa das meditações, né, sobre os anjos. Você vê a alegria dos anjos até em Apocalipse, fazendo o julgamento. Você, quando olha lá Gênesis 19, quando os anjos chegam em Sodoma, eles não estão lá assim, porque Deus vai destruir isso aqui, esse povo vai morrer. Não. Eles estão felizes, eles estão alegres, sabe por quê? Porque é a justiça de Deus. Deus pisar o ímpio é justiça. Deus condenar o ímpio é justiça. Não pense que nenhum pecado vai ficar sem julgamento na face da terra. Nenhum pecado. Quantos pecados já foram cometidos no mundo? Olha para a sua vida, eu olho para a minha. Quantos pecados nós já não cometemos? E nenhum pecado vai ficar. Ou ele vai ter que ser expiado pelo sangue de Jesus, nós vamos ter que nos arrepender e o sangue de Jesus ser aplicado sobre esse pecado para que ele seja pago, para que nós não tenhamos dívida com Deus, ou esse pecado vai ser julgado. Deus não tem um tapete para colocar debaixo do pecado. Assim, não, peraí, vamos colocar esse pecado aqui debaixo desse tapete. Não tem um tapete cósmico aí que ele vai colocar os pecados para depois. Não. Todos os pecados serão julgados. Todos, um por um. E isso é justiça. Isso é bondade de Deus. Porque se não fosse assim, ele deixaria de ser justo, né? Tu tiraste da terra todos os ímpios como a escória. Por isso amo os teus testemunhos. Imagina aqui alguém que está fundindo metais, né? Essa visão aqui é boa para a gente. Um ourives vai purificar o seu ouro. Naquele pedaço de ouro, naquele objeto de ouro, um anel, um brinco, tem impurezas. Então ele vai colocar aquele metal no fogo. E aí vai ser separado o que é valioso e o que é escória, por exemplo. Né? Quando nós vamos fazer um doce de gila, por exemplo, você abre a gila, tem lá toda aquela substância, você quer fazer um doce, mas dentro dela tem uma cica, tem um negócio lá que uma substância, você vai ter que lavar, e vai saindo espuma, vai saindo, né? Se lava horas aquilo. Depois você coloca de molho, tem que ficar 24 horas. E você tem que fazer o teste para ver se realmente está limpo, porque senão você não pode usar aquele produto para fazer o seu doce, não é? Então, imagina, todos os homens são purificados. Nós nos entregamos ao Senhor Jesus, Ele vai tomar a nossa vida nas suas mãos e Ele vai tirar. Isso aqui é escória, isso aqui é escória, isso aqui é escória. Né? Quem aceita essa purificação vai permanecer. Quem não aceita vai ser jogado fora, porque imagina no céu entrando escória.
O céu ia deixar de ser céu, não é assim? Por que a Bíblia fala sobre o novo nascimento com tanta ênfase? Por que Jesus mesmo ensinou o novo nascimento com tanta ênfase? Porque se entra algum não nascido no céu, o céu deixa de ser céu. Hã? Que diferença vai ter entre o céu e o inferno depois? Hã? Não é verdade? Então, aqui o salmista está falando que Deus vai tirar da terra toda escória. Ele vai ter um reino milenar aqui. Como é que ele vai fazer esse reino? Você tem gente que tem maldade, ódio, que comete injustiça. Não, Deus vai tirar. E, gente, não tem mal nenhum nisso. Nós precisamos aprender a lidar com a ira de Deus, com seu governo absoluto. Não há injustiça nisso. Se nós olharmos para o universo agora, esse universo de trilhões e trilhões de galáxias, de estrelas, de corpos celestes que os homens nem sabem definir o que é. Se nós olharmos para isso, não há uma poeirinha nesse universo que não se submete a Deus. Uma poeira, uma partículazinha, um átomo que não se sujeita a Ele. Tudo se submete a Deus e vê como justas as suas leis. Por que a terra se mantém exatamente como Deus criou? Porque o sol, porque as estrelas, porque tudo se mantém nessa ordem. Porque a criação aceita o governo de Deus, vê como justo. Então, quando Deus diz que vai condenar os ímpios, quando Deus diz que vai julgar o pecado, quando Ele diz sobre o inferno, sobre o céu, isso tudo é justo. A gente não precisa ficar assim, deixa eu explicar isso, porque senão essas pessoas não vão entender. Elas vão pensar que Deus é mau porque Ele faz isso. Não, é porque Ele é bom. É bom. Então vamos nos submeter a Ele, porque quando a Bíblia diz para nós obedecermos a Deus, Ele não está pedindo obediência a um ser injusto. Você já imaginou isso? Deus ensina a obediência, dá suas leis, mas as leis são leis justas. Ele é um Deus santo. Se alguém mandasse a gente, imagina, se alguém mandasse você se submeter a alguém cruel, mau, injusto, você fala assim, puxa, mas é muito difícil. Eu vou ter que, um Nero da vida, por exemplo, eu vou ter que servir a Nero. Deus não é Nero, Deus é bom. E as pessoas não querem servir a esse Deus bom. Olha que loucura. A nossa carne quer fugir de servir a esse Deus que é perfeito, santo e que vai recompensar a nossa submissão a Ele. Você já imaginou que em todo o universo, nenhuma só poeirinha deixa de se submeter a esse Deus e se submete feliz? Os anjos, quando nós lemos lá que ao redor do trono de Deus tem milhões e milhões de anjos que por toda a eternidade estão lá se curvando a Ele. Santo, santo, santo é o Senhor. Um louvor feliz, um louvor sincero por toda a eternidade. Eles existem para isso. E a nossa obediência, Jesus disse lá na oração do Pai Nosso, né? Que a vontade de Deus na terra tem que ser feita como ela é feita no céu. Olha como os anjos servem a Deus. Olha como eles vieram para anunciar. Quando Jesus nasceu era só um bebê recém-nascido. O que é um bebê? Mas uma multidão de anjos desceram, se juntaram às estrelas e começaram a cantar. Esse não é um bebê, esse é um rei que nasceu. E eles foram ensinar para pastores do campo. Eles ensinaram para que eles proclamassem o evangelho, para que eles fossem a Belém. Vai lá visitar esse bebê, que não é um bebê, que é um rei. Vai lá visitar, ele está envolto em panos, mas ele é um rei. Vai proclamar as boas novas. Olha só. E nós, seres humanos, pecadores, ele poderia juntar todo mundo e considerar como escória, não é? Se Deus olhasse para a gente agora e falasse assim, vocês são escória, eu não quero nada com vocês, Ele está sendo justo, porque somos mesmo. Mas Ele providenciou o sangue de Jesus que nos limpa da escória. Olha que maravilhoso é isso, né?
falta os 120, né? Eu vou parar por causa do horário e a gente continua na próxima.